Bom, shalom a todos os nossos queridos amigos aqui do nosso canal, Rabino Yosef Barur. Hoje nós estamos trazendo esse vídeo, um vídeo que, claro, a gente não vai estar aqui com aquele mesma expressão de alegria de sempre, porque ao mesmo tempo que a gente traz informação hoje, a gente também tem um sentimento de tristeza pela perda do nosso querido grande apresentador Silvio Santos, não é? E esse vídeo é uma homenagem à nossa, né, canal aqui, Yosef Barur e sua equipe, para esse grande apresentador, né, além de ser um dos filhos de Israel, né, alegrou a vida de tanta gente, inclusive da nossa, né, participando da nossa história. Então, eu quero convidar você para que você fique aqui com a gente. Esse vídeo não será muito longo, mas ele vai trazer aqui informações muito importantes, informações que talvez você não conheça, né? São detalhes aqui que provavelmente você não tenha tido informação. Eu sei que muitas pessoas estão fazendo vídeos, mas a gente também quer contribuir com esse momento, um momento muito especial que todos nós estamos passando agora. Então fique com a gente até o final, já peço você aquele like, se inscreva aqui se você não é inscrito. Shalom, queridos amigos, estamos iniciando esse vídeo já com uma brachá, que dizemos em hebraico, Baruch Dayan Haemet, bendito seja o juiz da verdade, aquele que quando nós recebemos notícias ruins ou até mesmo da morte de alguém, a gente bendiz aquele que é juiz de todas as coisas, né? Tanto na chegada a esse mundo quanto na partida, o eterno nosso Deus é Deus em cima dos céus, embaixo na terra, e não há outro além dele, não é verdade? E esse vídeo é para nós trazermos alguns pontos importantes aqui da vida de Silvio Santos, né? Conhecido apresentador brasileiro, que fez parte da vida de muita gente, né? Principalmente de todos nós que aqui estamos aqui, principalmente nós que crescemos aí no Brasil, participando de toda essa história da televisão brasileira, com muito entretenimento, muita atividade. Presenciamos, através da televisão, um bom apresentador, com uma boa desenvoltura, mas que carregando sobre si uma brachá, uma bênção que muita gente não sabe, né? Muita gente não conhece. Creio que agora está conhecendo mais, as pessoas estão conhecendo mais pelo fato da mídia estar incentivando, falando, né, sobre a morte do Silvio Santos e falando da sua origem judaica, até porque ele mesmo deu ênfase para que o seu sepultamento fosse um sepultamento judaico dentro das tradições do seu povo. Então, é claro que aí a mídia se vê obrigada a ter que explicar, falar, comentar sobre esse tema. E aí se torna evidente, claro, né, a bênção que estava sobre ele. E é muito interessante, por isso eu convido você a ficar aqui até o final, esse vídeo não vai ser muito longo, porque nós vamos trazer aqui a origem da família, nós vamos trazer aqui alguns pontos muito importantes de toda a sua história e que vai refletir, claro, na vida dele como a pessoa que ele foi e tendo a sua origem judaica, claro que isso vai ser muito relevante. Então vamos lá, né? A primeira coisa que eu queria apresentar a vocês aqui, sempre no material que a gente prepara para vocês. Aqui apresentando a vocês o nosso curso de judaísmo da fé aos costumes. Um curso que nós preparamos especialmente para você que está buscando conhecer mais sobre o judaísmo. Muitos de vocês buscam informações confiáveis ou estruturadas sobre o judaísmo, mas o que vocês encontram? Na realidade, só fragmentos. São muitos fragmentos espalhados pela internet. No meu curso, eu reúno todos esses conhecimentos de uma forma organizada e fácil, onde você pode absorver o conhecimento de uma forma muito tranquila e, sim, adquirir mais conhecimento sobre todo esse universo do judaísmo que você tanto busca. Clique aqui no link da descrição para ter acesso a esse conteúdo exclusivo que preparamos especialmente para você. Que será como material de apresentação de slides também, né?
De fato, a gente tem até aqui alguns pequenos vídeos que vamos mostrar a vocês também, muito relevantes, né? Até porque isso reflete algo muito interessante. Essa pessoa que vocês já estão vendo aqui na nossa imagem é o famoso, conhecido Dom Yitzhak Ben Yehudá Abarbanel, ou Abravanel, né? O Dom Isaac Abravanel. Ele foi um grande judeu, né, da Península Ibérica, né, da que nós vamos chamar em hebraico de Sefarad, né? Ele viveu ali, especialmente em Portugal, né? Ele é de Portugal, na comunidade judaica de Portugal, e por sua vez ali ele era uma pessoa muito importante, muito influente. Dentre várias atividades que ele tinha, ele se destacou mais na questão do comércio e como aquele que financia mercados, como aquele que empresta dinheiro, né? Então, assim, uma pessoa com muitas posses, com muito dinheiro, com muita riqueza, que cresceu muito dentro da comunidade judaica portuguesa, mas é aquilo que a gente sempre tem de história, né? Por isso o nome dele, Dom Yitzhak Ben Yehudá Abarbanel, porque essa palavra Dom expressa um certo título de importância e autoridade. Nós vamos ter a presença dele depois de perseguições e antissemitismo em Portugal, na Espanha, sendo convidado pelos reis Fernão de Castela e Isabel a Católica, ainda quando a comunidade judaica vivia tranquila na Espanha. Ele ali se estabeleceu também na Espanha e, claro, né, os seus serviços foram prestados ali à coroa espanhola, né? Mas, lamentavelmente, como até mesmo nós temos aqui algumas imagens, fotos que retratam isso de uma maneira até muito simples, né? Aí você vê aqui a foto dele num selo, né? E o brasão da família Abarbanel atrás, né? Expressando justamente esse cunho hispano-português. O Dom Isaac Abravanel, antes de passar pelos momentos terríveis que ele passou, ele se destacou também não só na parte da área financeira, mas também um dos grandes comentaristas que nós temos dentro do povo judeu, na tradição judaica, em que nós estudamos comentários da Torá, comentários do Talmud, o melhor do Tanar, ou seja, da Bíblia inteira. Ele fez muitos comentários e até hoje é estudado os seus comentários. Então, não somente na questão financeira, mas também na questão espiritual, religiosa, ele foi um grande rabino. Ele foi um grande homem que trouxe muitos comentários, comentários maravilhosos, importantíssimos para o estudo e desenvolvimento do conhecimento das Escrituras. Como nós estamos falando de Dom Yitzhak Abravanel, Ben Yehudá Abravanel, que viveu em Portugal e Espanha, então ele falava o português e ele falava o espanhol também. Né? Muitos dos seus escritos, como você vê aqui na nossa tela agora, né? Você tem ali uma página de introdução ao comentário dos Neviim, né? Perusha ala Neviim, ou seja, explicação, né? Sobre os profetas, e você tem vários aqui temas, por exemplo, comentários de Rabi Yitzhak Abarbanel, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, né, os seus profetas menores, e assim sucessivamente você vai ter uma grande participação nos comentários aparece apenas a palavra Rabi Abarbanel ou Abravanel, né? Mas é justamente ele, né, o Dom Yitzhak Abravanel. E por que nós estamos falando dele? Porque ele é a pessoa que vai dar origem a todos os descendentes da qual vai vir Silvio Santos. Né? Isso vai ser interessante porque, conhecendo essa história, você vai entender aqui, talvez você não conheça essa figura, mas isso aqui é o chamado decreto de expulsão, né? O decreto de expulsão da Espanha que foi feito pelos reis católicos, né? Isabel a Católica e o rei Fernando de Castela e Aragão. Agora, entender, né? Reis que receberam a comunidade judaica bem, né, que se somou, né, como parte da comunidade judaica que veio de Portugal, se somou à comunidade de Espanha. E você tem isso também depois de forma inversa, né?
E ali você tem o Dom Yitzhak agora, né, aquele que vai emprestar dinheiro. E claro que não era só ele, existiam outros judeus também de posses que também tinham uma participação muito relevante na sociedade espanhola, né, fazendo uma grande diferença, até mesmo em ajuda para guerras, preparação do exército, com que finanças, né? E como eu falei aqui, não somente na questão do dinheiro em si, ele também era uma pessoa de muita relevância na parte espiritual da comunidade judaica. Só que o que acontece? Lamentavelmente, vai chegar a que é chamada, entre aspas, aqui, né, a Santa Inquisição, né, que é o chamado Santo Ofício da Igreja, que vai estabelecer a perseguição contra os hereges. Nesse caso aqui, direcionando, né, para os judeus, a comunidade judaica, tanto em Espanha depois quanto em Portugal. Então, esses tribunais de Santo Ofício, o Tribunal de Inquisição, eles vêm primeiro para ter o apoio da coroa. Então, eles vêm, trazem essa pressão religiosa sobre os reis, e os reis se veem, de uma certa forma, em nome da religiosidade, em nome da religião, para não ficarem mal vistos diante da sua própria população católica cristã e também diante da igreja, né? Eles, o José de Torquemada, que é esse representante da igreja, esse braço da Inquisição, ele vai persuadir, que ele vai convencer os reis, e os reis vão fazer o decreto de Alhambra. Alhambra, que é o decreto de expulsão, nós vamos ver aqui, que é justamente essa carta que vocês viram aqui, né? Vai ser o decreto selado pela coroa, e aonde ele vai estabelecer o quê? Que todos os judeus que vive, aqui é uma pintura, né, uma tela expressando esse momento ali onde estão os reis sentados, o Torquemada tentando convencer a corte, e ali está de pé, parado diante deles, o Dom Yitzhak Abravanel, porque ele vai ter um papel fundamental agora no que nós vamos dizer. Mas antes de entrarmos aqui, o decreto de Alhambra, ele vai decretar o quê? Que todos os judeus do domínio espanhol, eles devem se converter à fé católica, né, à fé cristã, ou irem embora do reino da Espanha. Ou seja, é converter-se ou deixar o país. Esse é o decreto de expulsão, conhecido como o decreto de Alhambra. Então, o que vai acontecer? Uma vez que esse decreto é firmado, ele é estabelecido pelos reis, selado pelos reis, eles vão chegar para o Dom Yitzhak Abravanel e vai dizer para ele, ó, você pode ficar, você tem sido um grande braço, né, ajudador da coroa, você tem sido fiel à coroa e nós não temos nada contra você. O povo judeu tem que ir, se não se converter, você não precisa se converter, você está com a gente aqui, mas aqueles dentre o seu povo que não quiserem se converter vai ter que ir embora. Então ele vai dizer para os reis que se o povo dele vai embora, então ele também vai, ele não vai ficar para estar com a coroa. Então, como judeu, ele assume a sua identidade judaica, ele não trai a sua fé, não trai o seu povo, e ele vai embora junto com o seu povo. No ano de 1492, no calendário judaico, foi um Tisha B'Av, foi um dia 9 do mês de Av, do calendário hebraico, que é um dia de jejum, né, de luto pela destruição do primeiro templo e do segundo templo, né, o primeiro templo pelos babilônicos e o segundo templo pelos romanos. Nessa mesma data triste, eles vão ser expulsos da Espanha. E o nosso grande Dom Yitzhak Ben Yehudá Abravanel vai também com o povo judeu. Esse foi um período de grande movimentação, queridos. Era um momento de antissemitismo pelo fato da Inquisição estar atuante na Europa, por ordem da Igreja. Também era um momento de grandes investimentos tecnológicos daquele tempo na área de embarcação, de navegação, onde a gente tinha já a participação de muitos outros judeus na questão das cartas náuticas, dos astrolábios,
não só judeus, mas como muçulmanos também, que cooperaram com esse desenvolvimento do conhecimento astronômico e também náutico, né, dos mares. Então, ali é um momento de grande investimento para poder descobrir o novo mundo, que no caso aqui nós estamos nos referindo às Américas, que para a Europa ainda era um continente desconhecido, né? E claro que para o povo judeu isso não era desconhecido, isso é até um tema para um outro vídeo, para falar sobre o conhecimento das Américas que sempre o povo judeu teve, desde a época do rei Salomão. Então, nesse momento, quando a gente vai falar de Colombo, de Cabral, né, de Cortés, de todos esses grandes navegadores e descobridores do Novo Mundo, a gente, quando fala de Colombo, que era um judeu, né, o seu nome hebraico era Moshe Yonah, ele também está dentro desse quadro de expulsão. A grande questão é que ele já estava debaixo dessa pressão da conversão. Seu nome agora não era mais um nome judaico, ele era um nome cristão, né? Cristóvão Colombo, mas ele vai receber investimento de muitos judeus, inclusive da própria coroa, mas também o Dom Yitzhak Abravanel ele vai investir também nas navegações para a descoberta do Novo Mundo. Então você vê que até nisso ele também teve participação de investimento para as grandes navegações. E é claro que ele vai desfrutar desse momento para fugir, para sair da Europa, no caso ali, né, da Espanha, por causa do édito de expulsão. E dali ele vai, né, segundo a história, ele vai para Salônica, na Grécia, aonde ali ele vai se desenvolver também com a comunidade judaica que para lá foi, e vai desenvolver, ou seja, toda a comunidade ali, né? E é justamente ali que começa, né, a partir dele, o desenvolvimento familiar da própria família que vai dar origem ao Silvio Santos, né? É ali que o pai dele vai nascer também, o pai dele, que é dessa origem judaico-sefaradi, portuguesa-hispana, vai conhecer a mãe dele, que é também de origem sefaradi, mais da Turquia, né? Eles se encontram, se casam, ou seja, a família se desenvolve ali. Depois, essa família ela vai vir para o Brasil, né? Chega no Brasil como imigrante, e aí nós começamos a ver até algumas fotos muito interessantes aqui, antigas, né? Por conta de toda essa história. Veja que coisa, né? Um passado que muita gente não conhecia, mas que agora vai conhecer por conta da morte do Silvio Santos. Ou seja, até mesmo na morte dele, ele está trazendo cultura para o povo brasileiro, para aqueles que não conheciam nada sobre essa história, vai conhecer agora, né? E aí, quando nós falamos aqui, né, justamente sobre essa origem dele, sobre a descendência dele, a família dele que chega ao Brasil, você tem essa foto aí, é uma foto da família, né, reunida já no Brasil, claro, né? Ou seja, é ele, o pai, a mãe, os irmãos e as irmãs. Ele vai ter um desenvolvimento, né, da vida muito interessante, né? Como carioca que sou, né? Eu vou puxar aqui a brasa para nossa sardinha, né? Ele viveu no Rio de Janeiro com a família e ali ele foi, né, como empreendedor, esse espírito, né, empreendedor, ele estava lá vendendo, né, ou seja, comercializando no camelô, né, segundo a história, né, até mesmo existe o livro dele também, que foi escrito sobre a história dele, vendendo caneta, né, no camelô. Não vendia somente isso, mas capinhas para identidade, CPF, ou seja, vendendo, trabalhando justamente ali nas ruas ali de Niterói e Rio de Janeiro, justamente na beiradinha ali das barcas, né? E o que vai acontecer? A coisa se torna um pouco difícil, ele consegue, porque ele tinha uma voz boa, ele consegue um trabalho ali dentro das barcas como locutor, para justamente fazer, né, esse entretenimento para as pessoas que trafegavam ali de Niterói para o Rio, de Rio para Niterói, aonde você tinha ali muitos comerciantes, artistas, dançarinos, pessoas que trabalhavam tanto no dia quanto na noite, fazendo esse trajeto do Rio-Niterói. E ele teve ali a brilhante ideia de fazer o quê? De fazer um trabalho de locução, de entretenimento, né? Então, o que vai acontecer é que esse trabalho ele dá certo, ele ali passa também a formar como tipo um café, né, a proporcionar bebida dentro das barcas também, e aquilo se torna muito lucrativo. A grande questão é que
naquela época existiam as barcas e existia também a balsa, né, que trafegava ali os carros, porque ainda não existia a ponte Rio-Niterói, né? Para quem conhece o Rio de Janeiro, ele sabe do que eu estou falando. Então, os carros eram trafegados de um lado para outro através da balsa. E há um problema na balsa, um problema numa barca, ou seja, isso teve que ficar parado quase uns 3 meses, me parece, e ele ficou parado. Então, o rendimento dele ali, financeiro, começou a cair. Mas existia um trajeto das barcas, que até hoje existe, né? Esse trajeto, ele é de Niterói à ilha de Paquetá, né? Existe uma ilha que é lá no Rio de Janeiro, que é uma ilha que recebe muito turista, e existia esse trajeto, ele vê ali uma grande oportunidade, também ele vê ali uma monotonia, né? Rio de Janeiro, calor, aquela coisa, e você tem um trajeto longo, que é um trajeto longo de Niterói até Paquetá, e ele vê ali outra oportunidade de fazer o quê? De também entreter essas pessoas, também com locução, e mais do que isso, ele vê que há uma oportunidade de vender bebida, né? Vender coisas dentro da barca. Então, o que ele vai vender? Vai vender cerveja, vai vender bebida ali. Inclusive, ele vai se tornar um dos maiores representantes da cerveja antártica lá no Rio de Janeiro, né, nessa travessia. E como se isso não bastasse, ele também monta ali nas barcas ali nesse trajeto para Paquetá, coloca música e ali se torna ali como se fosse um baile, né? Ou seja, se tornou muito famoso, muito conhecido por justamente todo esse trajeto feito. Ele encontra, segundo a descrição histórica, ele encontra um amigo que vai falar com ele sobre São Paulo, ele se vê tentado aí, vai, gosta, e lá trabalha na Rádio Tupi, depois ele recebe um convite para a televisão, e é aí que a vida dele, pública, né, ou seja, conhecida, vai começar a deslanchar, ou seja, porque agora ele se torna mais público, né? Então agora, além da rádio, além de toda essa experiência que ele já teve, ou seja, que ele teve, né, nesse período de trabalho no Rio, São Paulo, agora ele tem a oportunidade de trabalhar na televisão, segundo a própria história, ele compra, né, até o Baú da Felicidade, né, o canal. Então, assim, ele começa um trabalho muito interessante, que aqui até entra um grande princípio judaico, né, porque existe o Baú da Felicidade, que é claro que além de ser um negócio, né, muito lucrativo, ele também ajuda pessoas. Mas existem duas coisas muito importantes que vai expressar essa veia judaica no sentido da tzedakah, né? Ou seja, de ajudar o próximo, que a gente também vai chamar de Gemilut Hassadim, que são os atos de bondade, que são duas coisas que são únicas da identidade do Silvio Santos, que é, né, a Porta da Esperança e também o Teleton. Então, assim, a Porta da Esperança, para quem lembra aqui, era aquela porta que as pessoas vinham com as suas necessidades, às vezes coisas assim bem absurdas, bem impossíveis de acontecer, e ali ele fazia todo o impossível para, dentro de negociações com empresários, conseguir realizar o sonho da pessoa, que muitas das vezes eram coisas muito de necessidade, de saúde pública, ou seja, sonhos que às vezes eram impossíveis realmente para uma vida comum, e ali as pessoas conseguiam. Era uma coisa assim muito emocionante, muitos momentos emocionantes na televisão brasileira. Também como o Teleton, que é a reunião de investimentos de tantos empresários e pessoas comuns para ajudar crianças com limitações, deficiências, né, crianças especiais. Então, assim, são duas coisas muito importantes que, na realidade, dentro da parceria com empresários, parceria com terceiros, você beneficia a muita gente. Você traz coisas boas para muita gente. E isso está dentro de um princípio bíblico, né? Como Ve'ahavta re'echa kamocha, ama o teu próximo como a ti mesmo, isso é um princípio da Torá, e ao mesmo tempo também como a gente fala dos atos de bondade, Gemilut Hassadim, né? Que é fazer tzedakah, atos de bondade para as pessoas, e ele tinha isso muito arraigado nele, né? Inclusive, ainda existe dentro de tudo que ele criou, dentro de todo esse patrimônio, que acreditamos que vai ser mantido pela família, né? E pelos seus colaboradores, que ainda está refletindo e abençoando muita gente. Então, assim, de lá do camelô a ser também dono de um banco, né? Quem não vai lembrar do Banco Pan-Americano? Ou seja, grandes conquistas, grandes coisas sendo realizadas através desta pessoa. Que pessoa? O Senhor Abravanel. Como nós falamos aqui,
né, o seu nome artístico Silvio Santos, mas o seu nome é de origem mesmo, que é Cenoura Abravanel. Nós vamos falar aqui um pouquinho, remontando agora novamente a origem dele, né, a origem judaica da família, que até então, claro, ele não vai ficar falando da origem dele para ninguém. São momentos específicos da carreira, da história, né, é que ele vai deixar isso claro para as pessoas. Quando ele fala de religião, procura ser um pouco mais neutro, falar de Deus, não usar termos hebraicos ou judaicos, né, de maneira que possa todas as pessoas se sentirem incluídas, né, dentro de todo o trabalho que ele realizou, um trabalho muito, muito inclusivo, né, na realidade envolvia várias pessoas, quando nós falamos da infância, da família, todo esse desenvolvimento até chegar, né, na vida profissional muito bem sucedida em São Paulo e na televisão brasileira, as pessoas não conheciam muito bem o nome e a origem da família, justamente pela descrição dele, né? O Cenoura Abravanel, todos conheciam sempre como Silvio Santos. Mas ele não deixou de também mencionar isso em algumas ocasiões. Antes de mostrar um vídeo aqui a vocês, antigo, né, que ele vai expressar um pouco bem resumido da história da família. Essa foto que vocês estão vendo aqui é Silvio Santos numa sinagoga em São Paulo, onde, pela foto, parece que ele está participando de um bar mitzvah, né? Parece que esse jovem aqui está fazendo um bar mitzvah, e aqui está, né, o Silvio Santos ali participando dessa cerimônia. Deve ser algum parente, algum conhecido bem prestigiado pela família, né? A outra foto aqui que a gente destacou é da Brit Milá, da circuncisão do netinho dele, né? Um dos filhos da filha dele, e vai estar aí, olha, Silvio Santos participando da Brit Milá, da circuncisão do neto dele. Então, se mostrando muito bem aí essa origem judaica, e como eu estou falando para vocês, uma das coisas, segundo descrição da própria família, e até mesmo ele, em um dos seus programas, ele falou sobre Yom Kippur, publicamente para todas as pessoas, sobre o jejum, de estar diante de Deus em oração, pedindo por coisas boas para o ano que vem. Então, esses pontos específicos da vida dele, ele não deixava passar, ele falava mesmo sobre a origem dele com muita honra, com muito orgulho, né? E um desses programas, nós vamos ver um vídeo aqui rapidinho, você vai ver aqui que ele vai falar, numa pergunta que é feita para ele sobre o nome dele, ele fala da origem da família dele. Veja só. Eu não entendi bem. Meu nome completo é Cenoura Abravanel. E é Cenoura porque eu sou o dom. O homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal, depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernandes para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha, depois quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. E de lá, então, meu pai, meu avô, tiveram o título de Senhor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom. O título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos. O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América. Então disseram para o meu pai: não, que dom? Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou Senhor. Senhor quer dizer Dom Abravanel. Que coisa interessante, né? Chega a se emocionar aí nesse vídeo, né? Algo até muito especial. Existe um outro vídeo também, nós vamos colocar aqui, olha, você vai ver, para quem aqui está acostumado com o mundo judaico, né? Existe uma canção que nós cantamos nos nossos serviços de oração, é cantado também como canção popular, folclórica de Israel, que é Shalom Aleichem, né? Ose Shalom Bimoromav, Yaseh Shalom Aleinu, Ve'akol Israel Ve'imiru, Amém. Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, Ve'akol Israel. Então, ele vai criar uma letra, ele vai trazer a harmonia, ou seja, a melodia, mas ele cria uma letra para cantar junto com o palco, que você vai ver aí agora. Olha. Que seja mais este dia, todo de amor e alegria. Mais este dia, todo de amor, outra vez. Que seja mais este dia.
dia, todo de amor e alegria. Que seja mais este dia, todo de amor, de amor, de amor e alegria. Agora uma mais alegre para abrir, mas não pode largar, larga o espanador, vamos lá. Agora aquela bagunça. Coisa interessante, né? A gente olhando para a vida de Silvio Santos e vendo toda essa origem judaica, trazendo todas essas bênçãos, que não só se refletiu sobre ele, sobre a família dele, mas sobre também todo o povo brasileiro, né? Até mesmo no exterior, né? Porque os seus programas também foram transmitidos para outros países. Nós temos aí, lamentavelmente, né, a morte dele, né, segundo aí a própria descrição da vida, né, 12 de dezembro de 1930 a 17 de agosto de 2024, né, morrendo aí, segundo as informações, no Shabat. Eu gostaria de ressaltar, né, que além da figura muito especial que foi Silvio Santos, vai continuar sendo por muito tempo, né, na memória, no coração de todos os brasileiros, o seu antepassado, que nós falamos aqui, né, Dom Yitzhak Abravanel, ou melhor, Dom Yitzhak Ben Yehudá Abravanel, ele vai deixar uma frase muito interessante, dentre outras que ele deixou, que diz assim: Ahavá hofechet adam echad lishnaim, ushnaim leechad. O amor transforma uma pessoa em duas, e duas pessoas em uma, né? Se a gente for olhar, filosofar dentro de cima dessa frase, né? Como uma pessoa, por amor, pode se transformar em duas, e se a gente vê tudo que ele fez para tanta gente, ele se transformou até mais de duas pessoas, né? Para muitas faces do Silvio Santos, de empreendedor, chefe de família, né? Pai, avô, ou seja, empreendedor, né? Abençoando tantas pessoas, né? E quando a gente fala de duas em uma, é que ele nunca perdeu essa identidade, nem familiar, nem a identidade do povo judeu, e buscando também fazer com que a população brasileira se transformasse numa sociedade mais justa, né? Mais unida. E a gente vê até isso na sua candidatura a presidente, né? Que não deu certo. Às vezes a gente até olha isso assim de uma maneira até boa, né? Porque, como a gente sabe que na política existe, lamentavelmente, né, muita corrupção, muito dano, e tudo que ele representa, e hoje a gente está aqui falando também dele, né, dentro desse aspecto de tanta coisa boa, talvez isso fosse manchado pela política, né? E aí Hashem, Deus, não permite que ele entre na política, e ele continua se dedicando às pessoas, naquilo que realmente ele recebeu como dom para fazer, né? Então, tudo tem o seu propósito, a gente fala, né, Gamzu Letová, isso também é para bem, se não aconteceu foi realmente porque o Eterno não quis, e fica, né, o legado dele para a gente, né, um legado de coisas boas, um legado de vitória, inspiração para empreendedorismo, né? Todos nós podemos empreender, todos nós podemos crescer, todos nós podemos enriquecer, né? Tudo disso debaixo da bênção divina, com uma vida correta, principalmente com temor aos céus, embora ele não era muito religioso, mas ele não abria mão dos princípios da fé, né? E como nós dizemos em hebraico, Yehi Baruch Nishmato, Yehi Zichrono Livracha. Seja sua alma e sua memória bendita, né, para sempre, né? Que o Eterno abençoe a todos vocês, que possa o Eterno trazer consolo à sua família, né, a família dele, e a todos que amavam o Silvio Santos, que vai ficar aí na memória, né, tudo que ele fez e realizou para o povo brasileiro. Que o Eterno abençoe, queridos, nós vamos terminando aqui, essa foi nossa homenagem, que o Rabino Yosef Baru e toda a sua equipe, né, a esse grande homem, a esse grande judeu, grande apresentador, né, o Senor Abravanel, né, nosso querido Silvio Santos. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom uvracha a todos. Que seja mais este dia, todo de amor e alegria. Mais este dia, Todo de amor, outra vez. alegria. Que seja mais este dia, todo de amor e alegria. Que seja mais este dia, Todo de amor, de amor e alegria. Agora uma mais alegre para abrir, mas não pode largar, larga o espanador, vamos lá.